Espera. Ainda não começou a gravar. Pronto, agora já estamos sendo gravados. Então, vamos lá. Bom, quando... Eu só fazer uma coisa aqui. Quando... Eu queria... Tem um jeito. Quando eu estou... Tá lá aparecendo o slide. Vocês estão conseguindo me ver? Estamos, professor. Você aparece pequenininho aqui embaixo. Tá bom, é porque eu não sei nessa turma, mas tem algumas turmas que têm alunos com dificuldade auditiva e precisam fazer a leitura labial, né? Então, Dá se para te ver igual você tá vendo aí, pequenininho aí. pequenininho, mas tá bom, tá funcionando. Acho que ninguém está tendo problema não, né? Se tiver, fala. Não. Então vamos lá, gente, ó. Testes sequenciais e testes simultâneos. Então vamos ver. Nós vimos ontem, né? Mais um pouco dos testes sequenciais. Nós vamos ver aqui de novo e para fechar essa parte e tirar esse. Bom, então olha aqui, gente, testes sequenciais são o que chamamos de testes em 2 estágios, tá? Esses testes são muito usados nos programas de rastreamento de doenças, né? E também no atendimento ambulatorial, consultório, onde você tem uma suspeita, né, você tem uma hipótese diagnóstica e você quer se apoiar num exame qualquer, né, que pode ser um teste bioquímico, né, um exame de sangue, um exame que eu vou fazer contagem de células do sangue, pode ser um exame onde eu vou dosar alguma, por exemplo, a glicemia, gordura, bilirrubina, qualquer enzima, qualquer produto bioquímico, né, que vai me ajudar, ou pode ser também um questionário, um questionário padronizado, por exemplo, avaliação de transtornos mentais não psicóticos, né, seria depressão e ansiedade, pode ser uma imagem, um raio-x, um traçado de eletrocardiograma, pode ser um exame físico, né? A palpação, a ausculta, todos esses são elementos que vão me ajudar, junto com a história da pessoa que eu estou atendendo, né? A chegar a um diagnóstico, tá? Então, esse procedimento de fazer testes sequenciais, ele vai ser comum tanto nos programas de rastreamento como no dia a dia da atenção, né? Normalmente a gente faz o quê? Né? Eu começo colhendo a história do paciente, né? A anamnese, né? Ali vou, pelas queixas que ele vai me apresentar, eu já vou construindo as hipóteses, pela história de vida dele, né? Por características físicas, né? Por características genéticas, eu já vou também pensando em algumas coisas. Algumas doenças são mais comuns em homens que em mulheres, outras são mais comuns em negros do que em brancos, né? Outras vão acontecer muito em pessoas de ascendência asiática e menos em outros, e assim por diante, né? Então, todas essas informações, elas são utilizadas para eu chegar a um diagnóstico, né? E posso também pedir um teste específico para me ajudar nisso, tá? Normalmente, quando eu vou pedir exames, eu começo com os exames mais simples, mais baratos, menos invasivos, né? Menos desconfortáveis, até eu chegar num outro exame que pode ser mais invasivo, mas que vai me ajudar a confirmar, né? Então, por exemplo, se o paciente chegou, ele tem 50 anos de idade, né? Ele tem uma história de câncer de intestino na família, tá? Então, eu vou pensar, bom, só pela idade ele já seria elegível para fazer o rastreamento de câncer coloretal,
né? Além disso, ele tem história na família, então é mais provável ainda. Eu poderia, então, pedir um teste para ele, né? Podia pedir para ele direto para ele fazer uma colonoscopia, né? Mas eu podia também, antes de fazer esse teste, né? Vamos pôr ele com menos de 50 anos, que depois de 50 anos é recomendado fazer pelo menos uma colonoscopia mesmo. Vamos pôr aqui com 45 anos, né? Tem essa história de familiar de câncer de intestino, então, apesar dele ainda não estar, né, na recomendação geral, porque ele ainda não tem 50 anos, ele tem uma história de familiar. Então, eu vou pedir para ele fazer um teste, um exame, né, de pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame onde ele vai ter que colher uma quantidade de fezes e levar no laboratório. No laboratório, vai fazer uma reação para tentar identificar se tem hemoglobina no sangue, nas fezes, né? Se tiver hemoglobina, porque tem sangramento, né? Esse exame hoje ele é muito preciso porque ele usa anticorpos monoclonais para hemoglobina humana. Então ele é bastante específico, bastante sensível. Então, mas é um teste que que não é invasivo, né? É um teste que tem baixíssimo, não tem risco para o paciente, não aumenta o risco do paciente em nada. Então, feito esse teste, se aparecer, né, se o teste for positivo, aí ele vai fazer um segundo teste mais invasivo, mais caro, mais arriscado, que é fazer uma retossigmoidoscopia, ou seja, uma verificação, né, direta da mucosa do colo do reto, né, usando um endoscópio, né? Então vai lá com a câmerazinha e vai mostrar realmente o que está acontecendo. Ali o médico vai procurar nas paredes ali do intestino se tem alguma lesão, né? Encontrando algum pólipo, algum sangramento, ele vai cortar uma amostra, vai pegar uma amostra daquele tecido, né? E esse tecido, então, vai para um terceiro teste que vai comprovar ou não, que vai ser um teste histopatológico. Então, no dia a dia, a gente usa muito esses testes sequenciais, como usa também os testes simultâneos, depende de qual que é o objetivo. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver primeiro os testes sequenciais, que foi o que a gente viu na aula de ontem, né? Talvez não tenha dado esse nome, mas é isso, teste sequencial, tá? Então, nesse tipo de abordagem, eu faço teste e só vai para o segundo teste aqueles que forem positivos no primeiro, tá? Foi o que nós vimos ontem, né? Naquele exemplo que a gente fez. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, estou fazendo um teste sequencial, né? 2 estágios, e é um teste para tentar identificar diabéticos, tá? Então, o primeiro teste, né, que eu vou fazer aqui, eu tenho uma população de 10 mil pessoas, a prevalência de diabetes nessa população é de 5%, o rastreamento de diabetes, né, vai usar um teste que tem sensibilidade de 70% e especificidade de 80%. Isso é um tipo de teste que a gente faz muito corriqueiramente, né, na atenção primária, quando o paciente, dependendo da idade e da história, a gente vai tentar identificar precocemente o diabetes. E por que é importante identificar precocemente o diabetes? Porque existe tratamento, apesar de não poder curar o diabetes, existem tratamentos medicamentosos e não medicamentosos que podem mudar a evolução da doença, né? Então, se é um diabético juvenil, quanto mais cedo ele for detectado, melhor, né? E sendo detectado, ele vai, hoje em dia, né, todos os jovens com diabetes tipo 1, eles já têm assim, já se recebem uma informação e um treinamento para o autocuidado, né? Conseguem eles mesmos controlar os seus níveis de glicemia, colher o sangue, aplicar insulina.
e com isso ganham uma grande autonomia, né? Esse fato de detectar precocemente e tratar precocemente diabetes juvenil fez com que tanto a qualidade de vida quanto a sobrevida dos pacientes com diabetes tipo 1 aumentasse muito, né? Então, a detecção precoce era importante por isso. Também no diabetes tipo 2, que é o diabetes que já acontece mais tardiamente, né? E não é o diabetes insulino dependente, ele também, né, ao ser detectado, existe tratamento e esse tratamento muda o curso da doença, tá? Então, como é que é feito essa detecção, então? O primeiro teste é o teste de glicemia no sangue, né? Glicemia no sangue, você não precisa falar glicemia, né? Glicemia só, eu vou ver a quantidade de glicose no sangue. Então, aqui, ó, a população de 10 mil, 5% de diabéticos, teste com 70% de sensibilidade e 80% de especificidade. Então, eu tinha 10 mil pessoas, né? Aqui eu vou ter, então, 10%, eu vou ter 5% eu vou ter 500 doentes e 9.500 não doentes, né? Bom, então, se eu tenho essa sensibilidade de 70%, eu vou detectar corretamente 350 doentes, né, nessa população. O que quer dizer também que 150 não serão detectados, né? Não serão detectados. Então, o meu teste tem uma sensibilidade de 70%, uma especificidade de 80%. Entre os não diabéticos, então, né, o meu teste vai detectar corretamente como não diabético 7.600. E, consequentemente, eu vou ter aqui 1.900 que não são diabéticos, mas que foram detectados no primeiro teste, que é o teste que mediu a glicemia no sangue, né? Eu considerei diabéticos. Bom, aqui agora, esses que fizeram, que foram positivos, vocês estão vendo aqui que nós temos uma quantidade muito grande de falsos positivos, né? Temos 150 falsos negativos, que não foram identificados, portanto, não serão medicados. E temos aqui 1.900 que não têm diabetes e que foram detectados como diabéticos. O segundo teste, esses testes geralmente eles são feitos ali na mesma visita ao laboratório, tá? Porque aqueles que têm a glicemia acima do limite, eles são submetidos a um segundo teste, que é o teste de tolerância à glicose. Como é que esse teste é feito, né? Esse teste é feito colocando, né, o paciente ele vai receber uma carga grande de açúcar, né, de algum tipo de açúcar, tem lá um preparado que é muito ruim, né? Aí você vai tomar aquela quantidade de glicose que vai para o seu sangue, e aí vai sendo feito medidas, serão feitas medidas sequenciais com um intervalo determinado, para ver a velocidade que essa concentração de glicose no sangue está sendo retirada do sangue. O que a insulina faz? Ela pega a glicose que está circulante e joga para dentro da célula, né? Ao fazer, esse é o trabalho da insulina. A glicose sendo jogada para dentro da célula, ela vai ser usada como energia, né, para o funcionamento da célula, e o que sobrar vai ser guardado na forma de gordura, né? O glicogênio, a gordura, vai ficar guardado ali. Aquilo pode, né, virar acúmulo de gordura na célula ou uma reserva rápida de utilização na própria dinâmica ali, na economia da célula mesmo, tá? Então, ó, quem é que vai fazer esse segundo exame? Os 2.250 que foram positivos no primeiro exame vão fazer o segundo exame. Esse segundo exame, esse segundo teste,
ele tem sensibilidade e especificidade de 90%. Então, o que vai acontecer aqui? 250, eles vieram cá para baixo, né? Eles são agora o total da população que vai ser submetido ao novo teste. Esse teste, então, ele tem uma sensibilidade de 90%. Então, daqueles 350 que eram verdadeiramente diabéticos, né, que eram verdadeiros positivos, no primeiro teste, 315 vão ser detectados também pelo segundo teste. Tá? Então, nós vamos perder aqui, ó, dos 350, nós vamos perder aqui mais 35. Nós já perdemos 150 aqui, agora aqui nós vamos perder mais 35, né? Nós vamos ter aqui, nesse caso, 35 falsos negativos no segundo teste. Agora, com relação aos 1.900 falsos positivos que apareceram aqui, né? 1.900 falsos positivos, né, que apareceram aqui no primeiro teste, 1.710 desses indivíduos serão identificados corretamente como não doentes, né? E nós vamos ter 190 falsos positivos. Falsos positivos. Bom, então, fazendo esses dois testes, qual foi o resultado final? Né? 505 considerados doentes, dos quais 315 realmente são doentes. Essa conta aqui está errada, né? Isso aqui é 190, aqui é 315. Não está certo. 190, 315 está certinho. Então, aqui vão ser considerados como diabetes 505, sendo 190 falsos positivos. E eu deixarei de mais 150 aqui. Bom, o que vai acontecer? Quer dizer que essas pessoas estão agora fadadas a seguir em frente e nunca mais serem tratadas? Não, né, gente? Esses são testes que são feitos rotineiramente. Uma vez que eu fiz o diagnóstico, aquele paciente entra em tratamento, né? Mas um que eu não consegui detectar nessa primeira rodada de testes, eu posso, daqui a alguns meses, daqui a um ano, né, esse paciente ser testado novamente e aparecer, e aí eu detectar a presença do diabetes. O que pode ter acontecido? Tem uma variação, né, mesmo entre os diabéticos e não diabéticos, tem uma variação do nível de glicemia que segue também a curva normal, né? Nós vamos ver mais adiante que, às vezes, você tem uma grande parte dos que são diabéticos, uma parte, pelo menos, dos que são diabéticos, que vai ter, em alguns momentos, se eu medir a glicemia vai estar dentro dos níveis considerados normais, né? Por isso que esse tipo de avaliação ela é feita ao longo do tempo, né? Da mesma forma que a gente faz medida de pressão, né? O diagnóstico de hipertensão, a gente não faz com uma única medida. Um dos motivos de não poder ser feito numa única medida é porque existe uma grande variação natural da pressão arterial de cada pessoa. Ao longo do dia, se você medir a sua pressão várias vezes, você vai encontrar resultados muito diferentes ao longo do dia na mesma pessoa. É uma característica dessa variável, né, desse parâmetro biológico que a gente chama de pressão arterial, né? Então, eu vou detectar esses pacientes ao longo do tempo. Quando a gente fala de longitudinalidade da atenção primária, né, a gente está falando exatamente disso. Eu acompanho o paciente ao longo da sua vida, não o paciente, né, a pessoa, que não está necessariamente doente. Então, eu vou acompanhar aquela pessoa que eu cuido dela como médico ao longo da vida e vou repetir muitas vezes esses exames. Uma doença como diabetes ou uma doença como a hipertensão arterial, ela pode cursar durante muito tempo sem nenhuma manifestação de sintoma. Nenhuma manifestação de sintoma. A gente ainda tem, né, pessoas que descobrem que são diabéticas quando
entram em insuficiência renal aguda, né? Hipertensos também, que descobrem que eram hipertensos quando tem um acidente vascular encefálico. Isso denota, né, uma falha da atenção primária. São pessoas que ao longo do tempo não tiveram sua glicemia medida, nem a sua pressão medida, né? Isso, então, numa pesquisa que eu trabalhei na década de 90, em Bambuí. Tem alguém que conhece a cidade de Bambuí, gente? Minas Gerais? Tem não, né? Então, nós fizemos um estudo com idosos e um estudo com a amostra da população geral. Eu lembro muito claramente de um rapaz de 24 anos que caiu na amostra, né? Ele tinha uma hipertensão gravíssima, né? E não sabia, nunca tinha sido notado essa pressão alta dele. Então, quando a gente usa esses testes, e pode haver, né, e essas são situações reais, né, eu vou deixar de identificar vários doentes, vou identificar alguns doentes como falsos positivos, alguns não doentes como falso positivo, mas isso não é uma condenação para ninguém. Por quê? Ao longo do tempo, se o paciente tem um acompanhamento adequado, ao longo do tempo, aquela presença de diabetes, de hipertensão ou de outra doença vai ser identificada e ele vai para o tratamento, né? E aqueles também que foram detectados e eram falsos positivos, no decorrer também do acompanhamento, vai ficar claro que ele, na verdade, não é diabético, né? Porque eu vou estar acompanhando também. Tem outros testes, por exemplo, a glicemia glicada, né? Hemoglobina glicada. Quando essa medida de glicemia de jejum, ela mostra uma situação do momento, né? Então, se a pessoa não fez o jejum direito, por exemplo, a glicemia vai estar acima do nível esperado, né? Ou se ela tem doentes que fazem isso, né? Ele é diabético, ele passa 4 meses sem tomar cuidado nenhum. Quando vai chegando perto da consulta, ele começa a controlar, e faz o jejum direitinho antes da consulta, chega lá, está normal, né? Mas tem outra forma de fazer esse acompanhamento, que você olha a quantidade de glicose que está nas hemácias, né? Ligada à hemoglobina, tá? Então, quando você faz isso, você tem uma visão ao longo do tempo, porque a variação dessa nível de glicose ligada à hemoglobina, ela varia muito mais lentamente, né? Ela te dá um histórico ali dos últimos 6 meses das médias glicêmicas desse paciente. Então, a gente tem outros exames para você usar no acompanhamento. Então, uma pessoa que é diabética e está sendo tratada, ela não vai ser acompanhada só com a medida de glicemia de jejum. Ela vai ser acompanhada principalmente por essa medida da glicose ligada à hemoglobina, né? A gente chama de hemoglobina glicada. Por quê? Ali eu tenho um histórico, porque a variação dessa hemoglobina ligada, dessa glicose ligada à hemoglobina, ela é muito mais lenta. Então, eu tenho a história do paciente. Então, os testes, todos têm falhas, né? E também tem sucesso. O fato da gente não ter um teste 100% sensível, 100% específico, não tira o valor dele, né? Ele nos dá uma medida que tem falhas, a gente sabe que tem, a gente sabe medir essas falhas, e com isso a gente vai podendo, né, fazer os diagnósticos e também acompanhar o desenvolvimento da doença nos pacientes. Então, gente, testes sequenciais, né? Eu faço o primeiro teste, os que forem positivos no primeiro vão para o segundo. Geralmente, no primeiro teste, eu estou mais focado na sensibilidade, né? O que me interessa é identificar mais pessoas. No segundo teste, tento confirmar
o que eu vi no primeiro teste. Então, eu estou mais focado na especificidade, né? Então, aqui, ó, passou muita gente aqui no primeiro teste que era falso positivo. Mas quando chegou no segundo, grande parte desses foram reconhecidos e só 10% aqui continuaram com o diagnóstico, o falso diagnóstico positivo. E isso, ao longo do tempo, pode ser revisto, tá? Alguma dúvida com esse aqui, gente? Que foi a mesma coisa que nós fizemos ontem. Eu tenho uma dúvida, mas é na questão que você falou dos diabéticos, do teste. Quando uma pessoa ela recebe o diagnóstico de pré-diabético, ela já é tratada como uma pessoa diabética? Ou espera para ver? Não, você vai fazer o seguinte, dependendo do tipo de diabetes, dependendo da idade da pessoa, dependendo do nível de diabetes, de glicemia que ela está, né? Por quê? Hoje assim, não se demora muito a entrar com o tratamento do hipoglicemiante, não, né? Porque a gente já conhece a história natural da doença, né? Então, essa pessoa vai ter várias recomendações. Ela vai ser recomendada, dependendo, né, da idade, do tipo de diabetes, atividade física, atividade física lá de diante da redução da glicose circulante no sangue, né? Atividade física, alimentação adequada, né? E o uso do hipoglicemiante. Pode ser o hipoglicemiante oral, ou em alguns casos pode ser a insulina. Também já se usa com muito mais conhecimento, né? Se usa mais a insulina também no diabetes tipo 2, né? Não se espera tanta evolução assim. Então, esse tratamento, se a pessoa realmente ela demonstrou, né, que tem a glicemia elevada e que o teste de tolerância à glicose também confirma isso, ela começa a ser tratada. Dependendo ali da situação, o médico pode fazer uma atividade física regular, né? Você vai voltar daqui um mês e nós vamos e vai fazer o seu teste e nós vamos ver novamente, tá? Essa é uma forma que você tem para ir acompanhando. Olha, ele ficou um mês fazendo atividade física, dieta e a glicemia continua subindo. Então vamos entrar com medicamento, tá? Agora depende então da situação, da possibilidade que a pessoa tem com relação ao autocuidado, né? Às vezes também você vai começar a medicação porque você vê que aquela pessoa não tem a possibilidade, ela não tem como manter aquelas coisas, aquelas atividades, aqueles tratamentos não medicamentosos, né? Então, vai ser sempre o tratamento você vai fazer para cada pessoa, né? E aí você vai usar, eu vou começar com insulina ou não? Não vou começar com insulina agora. Vou acompanhar. Pode ser que daqui a pouco você vai chegar à conclusão que precisa já usar a insulina. Tá? Então, quando a glicemia, não é porque teve uma medida de glicemia alta, ele não vai ser tratado, dependendo do nível que ele estava, né? Que aí vai pedir mais exames, vai pedir a hemoglobina glicada, vai fazer um exame geral, porque se ele está com a glicemia alta, já tem outros órgãos que podem estar atingidos, então vai pedir um teste de função renal, pelo menos, né? Vai pedir um exame de fundo de olho, até para ver se já tem repercussão em outros órgãos-alvo da diabetes, né, do diabetes. Então, o tratamento, o diagnóstico é uma coisa, né? A minha conduta, ela parte do diagnóstico e de todo um conjunto de outras informações que eu tenho para ver como esse paciente vai ser tratado, tá? O tratamento aí é 1 a 1, né? E o médico vai regulando esse tratamento. Uma vez diagnosticado com diabetes, a gente sabe que ele vai ser diabético por resto da vida, não tem cura, né? Então, é uma doença que a gente não consegue curar, consegue controlar. E quanto mais cedo a gente consegue o controle, menor vai ser o impacto na qualidade de vida dessa pessoa e no tempo de vida dessa pessoa, né? Se ele está controlando, então ele está evitando
na inervação periférica, né? Os danos no nervo óptico, os danos no rim, né? Então, se ele mantém o diabetes controlado, ele vai evitar a insuficiência renal, a perda de visão, mal perfurante, uma série de doenças que são consequências, né, do diabetes. E aí a identificação precoce é importante por isso. Mesma coisa pode se falar para a hipertensão. Um exame simples, né? Na hipertensão, o exame é mais simples ainda, né? Uma medida de pressão arterial minimamente invasivo e que pode mudar o curso da doença se ela for detectada precocemente. Gente, sobre os cálculos e aqui o conceito, tudo ok? Ó, e o que nós vimos no final aqui, como nós vimos ontem também? Aqui a sensibilidade do primeiro teste era de 70% e a sensibilidade do segundo teste era de 90%. A sensibilidade líquida foi de 63%. Então, o teste sequencial, ele leva a uma redução da sensibilidade. Em compensação, né, aqui eu tinha num teste uma especificidade de 80% e no primeiro teste e a especificidade de 90% no segundo teste. A especificidade líquida foi de 98%, ou seja, maior do que a dos dois testes isoladamente, né? Então, o teste sequencial, eu perco sensibilidade, mas ganho em especificidade. Esses 185 que eu não tratei, eu tenho a oportunidade de diagnosticá-los daqui a pouco, né? E desses 1.900 que aqui seriam tratados sem necessidade, eu reduzi para 190. Que também, ao longo do acompanhamento, vai se verificar que, na verdade, ele não é diabético e ele pode sair desse acompanhamento, tá? Pode seguir, gente? Então, vou. Bom, a outra forma que a gente tem de usar dois testes também é o que chama de teste simultâneo. Qual que é a diferença aqui agora? Ó? Situação que você falou, necessidade de um diagnóstico rápido, por exemplo, situação de emergência. Eu tenho que rapidamente identificar o problema para poder ter a intervenção adequada, né? Apesar de não ser uma emergência, é o que a gente faz, por exemplo, na detecção da sífilis, né? A gente usa dois testes, né? E se qualquer um dos dois que dê positivo, a gente vai considerar que aquela pessoa é doente e vai tratar. E por que a gente quer aumentar, fazer isso? Porque o teste simultâneo, ele aumenta a sensibilidade. Nós vamos ver daqui a pouco nos cálculos, né? Ele aumenta a sensibilidade e perde a especificidade. No caso da sífilis, qual que é o meu maior interesse? Não deixar de tratar uma pessoa com sífilis. Então, qual que é o preço que eu vou pagar por isso? Eu vou, às vezes, tratar pessoas que não tinham sífilis como se tivesse. Esse risco é compensado pelo benefício? Largamente, porque cada gestante tratada, né, eu reduzo a possibilidade da transmissão congênita da sífilis, né, e que vai ter impactos sobre o desenvolvimento do feto, né? Então, a criança que vai nascer, ela pode, né, nascer ali, ela pode ter sífilis congênita e isso já vai implicar numa série de problemas de saúde para ela. Então, se eu detecto e trato, eu estou tratando a mãe, né, porque sífilis tem uma evolução, né? A sífilis, o primeiro sinal dela, né, às vezes vai aparecer um tipo de uma ferida na genitália. Se não tiver tratamento nenhum, depois de algum tempo desaparece a ferida, né? E aí vai reaparecer, às vezes anos depois, como sífilis secundária, geralmente com manifestações cutâneas. E, se não for tratada, mais algum tempo depois, vai aparecer como sífilis tardia e de uma forma mais grave ainda, né? Aí às vezes, já comprometendo funções cerebrais e outras coisas. Pois não? Alguém falou alguma coisa, gente? Não?
Então, aqui, ó, a sífilis é um bom exemplo também, apesar de não ser uma urgência, porque você está muito preocupado com a sensibilidade, não deixar ninguém que está doente seguir, né? Somente na questão da gestante. Quando eu estou na urgência também, eu preciso tomar uma decisão rápida. Minha grande preocupação, você está na urgência, é um paciente que depois que você liberar, você não tem nenhuma segurança que vai ver de novo, né? É aquele atendimento pontual, não é um atendimento longitudinal igual da atenção primária. Ali eu tenho só aquela chance de resolver ou não, tá? E qual que é a grande preocupação? É se eu vou liberar um paciente que eu não deveria liberar, né? Que ele precisava ficar ali, que ele precisava de um tratamento mais complexo do que aquele que eu posso dar ali imediatamente. Então, nesse caso, eu uso o teste simultâneo, né? Mas com uma característica. Quando a gente usa os testes simultâneos nesse tipo de caso, eu só vou considerar negativo aquele que for negativo nos dois testes, né? Se ele for positivo em pelo menos um dos testes, eu vou considerar ele como doente e vou tratar. Então, ambos os testes são realizados ao mesmo tempo, então todo mundo faz os dois testes, diferente do sequencial. No sequencial, eu faço o primeiro teste, só vai para o segundo quem foi positivo no primeiro. No simultâneo, eu faço os dois testes em todo mundo, em todas as pessoas. Então, todas as pessoas vão fazer dois testes. E eu vou considerar positivo quem for positivo em pelo menos um teste. Então, quem for considerado positivo no teste A, eu considero positivo. Quem for positivo no teste B, eu considero positivo. E quem for positivo no teste A e no teste B, eu também considero positivo. Eu só vou dispensar o paciente, né, liberar o paciente, se ele for negativo nos dois testes que eu estou usando. Tá? Então, esse é o que a gente chama de teste simultâneo e essa é a utilidade dele. Se eu fizer o teste simultâneo, mas considerar positivo só quem foi positivo nos dois, ele vai funcionar igualzinho o teste sequencial. Tá? Se eu definir que só é positivo quem é positivo nos dois testes, ele funciona igualzinho o teste sequencial. Redução de sensibilidade e aumento de especificidade. Se eu usar, considerando doente, quem for doente em pelo menos um dos testes, aí ele vai funcionar como a gente espera, né, quando a gente está fazendo testes simultâneos. Gente, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Nós vamos ver ele aqui, depois nós vamos fazer na planilha para a gente fazer as contas juntos, tá? Então, tem uma população de 10 mil pessoas, a prevalência de 10 mil, não, 1.000 pessoas, a prevalência é de 20%, ou seja, 200 pessoas têm doença, só que nós não sabemos quais são as pessoas, né? E vão ser utilizados dois testes. O teste A, com 80% de sensibilidade e 60% de especificidade, e o teste B, com 90% de sensibilidade e 90% de especificidade. E esse aqui, ó, foi o resultado dos dois testes. Vamos só fazer uma pequena troca aqui de ferramenta. Então aqui, ó, vocês estão vendo agora essa planilha? A planilha está aparecendo para vocês, gente? Sim, professor. Prof. Tá, né? Então, são os mesmos dados que estavam lá, tá? Esse aqui, 80% de sensibilidade, de especificidade. E vamos ver aqui agora como é que a gente faz, tá? Nós vamos fazer as contas aqui na planilha, mas vamos voltar aqui ainda para a gente ver o que nós vamos fazer, tá bom? Então, se eu estou fazendo um teste... Oi? Só uma Pode... perguntinha. Então, esses testes simultâneos que a gente faz, os dois ao mesmo tempo, é só para quando é uma doença muito grave, tipo sífilis, né? Não, você pode ter outras condições. Você pode ter outras condições, não precisa ser uma doença muito grave. É uma doença que você precisa fazer o diagnóstico dela rapidamente. Pode não ser uma doença muito grave, mas você
está vendo aquele paciente só naquele momento, né? É uma doença que, se for tratada naquele momento, vai ser simples, se ela continuar evoluindo, pode se agravar, tá? Então, ou toda vez que eu estou tentando, né, que o meu objetivo é principalmente aumentar a sensibilidade, eu vou usar testes simultâneos, tá? Entendi, prof. Obrigada. De nada. Quem está com a mão levantada aqui é a Sou eu. Mas Júlia. pra mim, eu já tinha baixado. Agora baixou. Ah, Foi mal. oi, Júlia, não faz mal você levantar a mão, não é? Sem problema. O problema é que quando eu estou passando os slides, eu não vejo nada disso, né? Não vejo mão, não vejo nada. Eu só tenho a tela aqui na minha frente, tá? Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho. Ops, não aqui, Henrique, peraí. Henrique, rapidinho. Hum. Por exemplo, em caso de que uma pessoa precisa receber soro urgente e está numa situação que ela não consegue responder, o teste de diabetes que a gente estava usando, ele também vai passar a ser simultâneo? Não, você está falando o quê? Chegou alguém com. Você está com tem uma suspeita de coma diabético, por exemplo, né? Não, tipo assim, chegou uma pessoa na emergência, sem especificidade de quadros, a gente está vendo que a gente precisa dar um soro nela. A gente Sim. precisa colocar soro, geralmente soro glicosado, só que a gente não sabe se ela é diabética. E tem a possibilidade da gente ter que fazer uma cirurgia. A gente usa o teste simultâneo, nesse Não, caso? você vai medir a glicemia. Se ela estiver alta, você vai considerar como sendo diabético, tá? Mas, por exemplo, chegou uma pessoa, por exemplo, inconsciente, né? Você tem que dosar a glicemia, que ela pode ser um choque hiperglicêmico ou hipoglicêmico, né? Você tem que dosar para você saber. Se você der mais açúcar, você vai matar a pessoa, né? Então, assim, e às vezes, se você não der, você vai matar a pessoa. Então, você faz o teste de glicemia, vai fazer no dedo ali rapidamente, fala, a glicemia está normal, ok. Né? A glicemia está alta. E, por exemplo, você vai ver também, ó, se a pessoa chegou, ela está inconsciente, você não sabe, você vai testar a glicemia dela. Da mesma forma, você vai testar algumas outras coisas ali. Se ela estiver muito desidratada, você chegou lá, está muito desidratada, a pressão está taquicárdica, está com a pressão baixa, essa pessoa está desidratada. Ela pode estar tendo um choque, ou ela pode estar tendo só desidratação. O que eu vou fazer? De qualquer forma, eu vou dar volume, né? Eu vou colocar um soro glicosado ou não, vou fazer o teste de glicemia dela para poder resolver o problema dela ali, imediato, né? O sintoma imediato, o problema imediato. Eu não estou falando da doença de base ainda, né? A pessoa está numa situação de emergência. Então, eu tenho que tentar estabilizar, salvar a vida dela e tentar estabilizar. Depois, eu vou fazer o diagnóstico da doença de base para tratar, né? Isso é importante, a pergunta que você faz, que é uma coisa que na vida profissional, vocês vão, quem trabalhar, né, diretamente na clínica, essas coisas, em urgências, é isso. Você tem que tomar decisões rápidas, com poucas informações disponíveis, né? Por isso que a gente tem que estar bem preparado e tem que saber interpretar corretamente o que cada sinal quer dizer, né? E ligar isso com as outras informações que você tem. Então vamos lá, gente. Só para a gente fazer aqui o esquema do teste simultâneo, né? Com relação à sensibilidade líquida. Então, ó, nós estamos falando daquele mesmo teste, né? Que a gente viu aqui, ó. E o primeiro teste é aqui com 80% de sensibilidade, 60% de especificidade. E o teste B é o que tem 90% de sensibilidade e especificidade, tá? Então, ó, daqueles 200 verdadeiramente positivos, 200 doentes que tinha na população, né? O teste A, com uma sensibilidade de 80%, detectou 160 positivos, 160 resultados verdadeiramente positivos, né? Pessoas doentes e que tiveram teste A positivo.
a sensibilidade dele era de 80%, num total de 200 doentes, então ele detectou 160. O teste B, ele tinha uma sensibilidade de 90%, né? Então, ele vai detectar 180 daqueles 200 doentes que existem, né? 180, então, esse teste detectou 160 e esse teste aqui detectou 180. Gente, qual que é o número total de doentes que eu tenho nesse grupo? Eu não posso simplesmente somar essas duas aqui, né? Porque eu só tenho 200 doentes. E se eu somar esses dois, eu vou encontrar 340, né? 340, 340, 160. Então, por que eu não posso somar? Porque alguns desses doentes foram positivos nos dois testes, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho 180 detectados no teste B, 160 detectados no teste A, né? Então, daqueles 200 doentes, né? 180 foram detectados no teste B e 160 foram detectados no teste A. Uma parte desses resultados positivos foram positivos nos dois. E tem alguns que foram positivos em um só. Como é que eu vou identificar quantos pacientes, quantas pessoas doentes foram identificados pelos dois testes ao mesmo tempo? A conta que a gente faz é simples. Espera aí, ó. Se aqui tem 180 pessoas doentes que foram detectadas, né, pelo teste B, então aqui, ó, o teste B detectou corretamente 180 pessoas que tinham diabetes não, que tinham a doença, né? Bom, agora se eu pegar esses 180 e aplicar nesses 180 que são doentes, verdadeiramente positivos no teste B. Se eu aplicar a sensibilidade do teste A nesses 180, eu vou ver quantos desses 180 que o teste A iria identificar. Então, ó, se eu pegar 180 com uma especificidade, com uma sensibilidade de 80%, então 80% de 180 vai dar 140. Prof, tá travando. Vão ser de 144 por Professor, não está dando para te entender. Henrique, tá travando. Então, peraí, deixa eu tentar mudar aqui para a internet do telefone. Só um minutinho. Aí a internet que, para variar, está falhando. Gente, melhorou? Melhorou, prof. Tá, eu passei pro telefone aqui. Eu vou ter que ir por outra fonte de internet aqui em casa. Aqui no prédio todo mundo tem que trabalhar com duas. Eu uso, né, o da net e quando não funciona eu pego do telefone. Mas isso está acontecendo com tanta frequência que algumas pessoas que já pediram comprar um modem da Vivo, que aí você tem mais uma fonte. Bom, então vamos lá. O que eu fiz aqui? Aqui eu tinha 180 verdadeiramente positivos no teste B, né? Das 200 pessoas com a doença, o meu teste que tinha, teste B, né, que tinha uma sensibilidade de 90%, identificou corretamente 180. Então agora eu vou pegar e aplicar a sensibilidade do teste A nesse 180. Então, desses 180, o teste que tem sensibilidade de 80%
detectaria corretamente 144, tá? Então, 144 são positivos no teste A e no teste B, ok? 144 foram positivos nos dois testes. Bom, se o teste A tinha detectado 160 doentes, e desses 160, 144 também foram detectados pelo teste B, o que vai sobrar aqui que foi detectado só no teste A? Vai ser os 180 menos 144. Então, eu tenho aqui 16 que só foram detectados no teste A. Tá? Se eu fizesse a conta ao contrário, né? É o seguinte, ó, eu vou pegar aqui esses 160 do teste A e vou aplicar a sensibilidade do teste B, que é de 90%. 90% de 160 vai dar os mesmos 144, né? Porque, na verdade, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu multiplicar a sensibilidade desse desse vai dar o mesmo resultado, né? Vai detectar a sensibilidade desse aplicada aqui, ou a sensibilidade desse aplicada aqui, levam ao mesmo resultado, 144. Tá? Então, aqui foram detectados 180. 144 também foram detectados pelo teste A. Então, 36 foram detectados só no teste B. Então, quantos verdadeiramente positivos eu encontrei? 144 que foram detectados pelos dois testes, 16 que foram detectados só pelo teste A e 36 que foram detectados só pelo teste B. Como nesse teste eu estou considerando positivo quem é positivo em pelo menos um dos testes, né, dessa avaliação aqui, eu vou somar todos os positivos que eu encontrei, né, os verdadeiramente positivos que eu encontrei. Os 16 que só foram detectados pelo teste A, mais os 144 que foram detectados pelos dois testes, mais os 36 que só foram detectados pelo teste C. Então, a minha sensibilidade líquida vai ser 16 mais 144 mais 36 dividido pelo total de doentes. Então, a minha sensibilidade líquida vai ser aqui de... Só tirar essa da minha frente aqui. 98%, né? Então, a sensibilidade inicial era de 80% no primeiro teste, né? 80% no primeiro teste, 90% no segundo. Ao usar o teste simultâneo, eu levei a minha sensibilidade para 98%. Né? Então, aqui o que eu fiz aqui? Eu tornei o meu teste, no final, a combinação dos dois testes aumentou a sensibilidade. Eu detectei 98% das pessoas que realmente tinham a doença. Tá claro isso aí, gente? Tá sim, professor. Vamos fazer aqui na planilha. Opa, show. Só um minutinho. Ai, quase que meu computador desliga aqui, porque eu tinha tirado ele da fonte. Agora eu já liguei. Então vamos ver aqui, gente, para poder não ficarmos com nenhuma dúvida. Deixa eu pegar aqui a planilha. Ó, é essa situação aqui, né? Exatamente aquela situação que a gente tem lá, tá? Então, se eu fizer aqui aquela mesma coisa lá, que quantos verdadeiramente doentes que o teste A vai detectar, né? O teste A, então vamos pôr aqui doentes verdadeiramente positivos que o teste A vai detectar. Vou só aumentar isso aqui um pouquinho. Então vamos ver aqui, né? O teste A
ele vai identificar quantos verdadeiramente positivos. Eu tenho, quantos doentes eu tenho? 200, né? Então, se eu fizer aqui as minhas contas, ó, eu vou detectar 160 doentes, né? Que vai ser igual 0,8 multiplicado por 200. Tá aqui, os 160, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui para o teste B, gente, só um instante. Fernando, eu estou dando aula, eu posso te ligar daqui a pouquinho? Tá bom, só um minutinho. Tchau. Oi. Bom, se eu pegar aqui o B, mesma coisa, né? Eu tenho 200, vou multiplicar pela sensibilidade do teste B, o 180, né? Se eu aplicar essa sensibilidade no teste A, se eu puser aqui, né, o total de doentes, ó, aplicando a sensibilidade do teste B no A, então aqui vai ser igual 160 multiplicado por 90%, 144, né? 144. Se eu fizer a mesma coisa aqui, se eu pegar o 180 e aplicar a sensibilidade do teste B, do teste A, né? Então vai ser 180 vezes 80%. A gente chega exatamente nos mesmos 144, né? Então, para calcular a sensibilidade líquida, o que a gente fez? 144 é que foi nos dois, né? Então, aqui, A e B. Os que foram detectados pelo teste A e pelo teste B, os que foram detectados aqui pelo teste A e pelo teste B, né, foram 144. Tá? Que foi detectado somente pelo A, que foi detectado somente no teste A, vai ser o quê? O 160, esse é igual. O 160 menos o 144. Então, detectados somente no teste A, foram 16. Detectados somente no teste B, não, detectados somente no teste B, eu vou ter aqui os 180, né? 180 menos 144. 36. Total de verdadeiramente positivos, né? Total de verdadeiramente positivos vai ser, então, essa soma aqui, né? Igual. Quem foi detectado só no A, mais quem foi detectado no A e no B, mais quem foi detectado só no B. Então, eu vou ter aqui, 160
196 verdadeiramente positivos identificados no teste sequencial. Tá? 196 é o total. Então, a minha sensibilidade líquida, então, a sensibilidade líquida vai ser igual. A minha sensibilidade líquida vai ser igual ao quê? Eu vou dividir o total de verdadeiramente positivos, né? Pelo total de doentes que eu tinha, que era 200. Então, vai dar 0,98, né? Ou 98%. Então, nós tivemos um grande aumento da sensibilidade, né? Uma sensibilidade líquida de 98%. Tá? Bom, agora, se a gente... Agora vamos pensar, o que acontece com a especificidade líquida? Gente, até aqui todo mundo acompanhou? Alguma dúvida? Sim, prof, acho que está Tá tranquilo. tranquilo. Tá tranquilo, que bom. Então vamos seguir. Vamos fechar aqui agora com a especificidade líquida também, tá bom? Então vamos voltar aqui um pouquinho na aula. Eu fiz um trem aqui. Pronto. Vamos voltar aqui agora. Deixa eu pôr de novo aqui no modo de apresentação. Ok, então vamos lá, gente. Isso aqui nós vimos o impacto, né, do teste simultâneo na sensibilidade. Ele aumenta a sensibilidade, tá? Vamos ver o que acontece agora, então, com a especificidade. Então, eu só vou considerar negativo aquele que for negativo nos dois. Não é isso? Então, ó, no primeiro teste, teste A, né? Eu identifiquei como negativo 520 indivíduos, dos quais 480 seriam verdadeiramente negativos, né? Porque a gente sabendo a prevalência, a sensibilidade e a especificidade, a gente consegue montar essa tabelinha, né? Então, aqui eu teria 480 verdadeiramente negativos. E no teste B, eu teria 720 verdadeiramente negativos. Vamos ver o que aconteceu com a especificidade, então. Ó, agora, desses 480, desses 160 verdadeiramente negativos, que tem... Estou no positivo, né? Desses 480 resultados negativos do teste A, verdadeiramente negativos, né? E desses 720 verdadeiramente negativos do teste B, uma parte deles foi negativo nos dois, né? E tem uma parte que não foi, só foi negativo em um. São verdadeiramente negativos. Então, o que vai acontecer aqui? Como eu só considero negativo aquele que foi negativo nos dois testes, tá? Se eu quiser, então, saber quantos são esses, basta eu aplicar a especificidade de um teste no total de verdadeiramente negativos encontrado no outro teste. Vamos voltar aqui na planilha um minutinho. Se ele aparece aqui sem eu ter que... Eu vou ter que sair agora. Vamos na planilha aqui de novo, então.
Então, vamos ver aqui, ó, nessa planilha aqui de novo, tá? Nesse cantinho aqui. Se eu pegar os 480 verdadeiramente positivos, vamos pôr aqui, ó, verdadeiramente agora negativos, né? Fazer só mudar uma coisinha aqui. Vamos pôr aqui, esse aqui. Então, aqui, ó. Aqui eu coloquei o verdadeiramente positivo, vamos pôr aqui, o verdadeiramente negativo. No teste A, eu tive quantos verdadeiramente negativos? 480. Se eu aplicar nesse 480 uma especificidade de 90%, né? Quanto é que vai dar? Então, aqui vai ser igual 480 vezes 90%. 432, né? Então, esse aqui é um número de verdadeiramente positivos nos dois testes. Tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui agora, vou fazer aqui agora, aqui é verdadeiramente negativo, né? Desculpa. Se eu fizer a mesma coisa aqui agora, no teste B, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tinha de verdadeiramente negativos 720, né? Se eu aplicar nesse 720 uma especificidade de 60%, eu vou ter os mesmos 432 que eu tive aqui, tá? Bom, se 432 são verdadeiramente positivos nos dois, e só esses eu vou considerar como negativos, né? Só um minutinho, gente, eu volto aqui. Bom, então vamos ver aqui, ó. Se eu fizer isso, então vamos ver agora colar mais para cá um pouquinho. Aqui. Isso que nós queremos ver verdadeiramente negativos, né? Nós estamos vendo especificidade. Então, quantos foram negativos nos dois? 432 foram negativos nos dois, né? Espera aí, deixa eu aumentar aqui ele também. 432 foram negativos nos dois. Então, negativos só no A vai ser 480 menos 432. Espera aí. Preciso pôr um igual aqui. Com 48 foram negativos só no A. Quantos foram negativos só no B? Vai ser o 720 menos o que foram negativos nos dois. 288. Tá? Bom, mas eu só considero negativo quem foi negativo nos dois. Tá? Então, qual que vai ser a especificidade líquida? A especificidade líquida, ela vai ser calculada, né, como nós fizemos no outro ali. Oh, meu Deus. Vamos calcular ela aqui fazendo o quê? Do total, né, eu tive 432
negativo nos dois, né? Que vai ser igual, então, 432 dividido pelo total de não doentes, que era 800, não é isso? Então, a minha especificidade líquida foi de 54%. Então, o teste simultâneo, ele aumentou a sensibilidade, mas reduziu muito a especificidade, tá? Lá no teste sequencial, a gente podia calcular a sensibilidade líquida simplesmente multiplicando uma sensibilidade pela outra, né? Aqui no teste, porque lá eu só considerava doente no simultâneo, no sequencial, quem fosse doente fosse positivo nos dois, né? Verdadeiramente positivo nos dois. Então, a probabilidade final é o produto das duas probabilidades. Aqui agora, a gente está fazendo isso com especificidade. Então, ó, essa especificidade aqui, ela também vai ser igual... Só aumentar aqui. Peraí. Oh, meu Deus. Então, essa sensibilidade, especificidade líquida, eu posso calcular assim também, igual 0,6 vezes 0,9. 54%. Tá? Então, o teste simultâneo aumenta a sensibilidade, mas perde a especificidade. Ok? O teste sequencial aumenta a sensibilidade, mas perde, aumenta a sensibilidade, mas perde a especificidade. Tá? Então, sequencial, aumento da especificidade, perda de sensibilidade. Simultâneo, aumento da sensibilidade, perda da especificidade. Gente, tá clarinho isso para todo mundo? Tá sim. Que bom. Que bom. Deu para entender, né? Então, quando a gente usa esses testes, tá? A gente trabalha com essa perspectiva de, olha, eu estou numa situação de urgência, onde esse paciente está aqui hoje, eu não tenho certeza se eu posso vê-lo amanhã, eu preciso descartar, por exemplo, que essa moça está com sífilis, então eu vou fazer 2 testes. E vou fazer 2 testes considerando positivo pelo menos um dos 2. Porque isso aumenta a minha chance de detectar a doença, né? Aumenta a minha sensibilidade, apesar de eu perder a especificidade. Qual que é a consequência de eu vacinar, de eu tratar uma pessoa como sífilis se ela não tem sífilis? A dor da injeção, né? Existe também uma possibilidade rara, mas não é nula, né? De algum choque alérgico. Que você pode ter também tomando uma aspirina, né? Que você pode ter comendo camarão, né? Então, assim, qualquer medicamento que a gente usa tem algum risco, isso é todo, né? Todos. A decisão de tratar está baseada nisso, olha, o benefício compensa o possível malefício, né? Com essa lógica, eu procuro um modo de diagnosticar mais sensível, né? Porque eu fazendo o tratamento, eu vou mudar completamente a evolução da mãe e da criança que vai nascer, né? Então, eu vou fazer o tratamento. Posso tratar alguém sem necessidade? Posso. Vai acontecer? Vai. Você nem vai saber quem foi, né? Porque você está tratando porque foi positivo. Mas você pode estar tratando gente que, na verdade, não estava doente, tá? Mas isso aí é quantificável, a gente já sabe como é que é, e também, eticamente, é justificável, né?
Eu estou fazendo um tratamento desnecessário para alguns, para poder garantir que aqueles que realmente precisam estão recebendo o tratamento adequado. E por que é importante fazer isso? Porque eu curo a mãe e eu evito a transmissão para o bebê. Tá? Essa lógica, gente, é do dia a dia da atividade médica. Eu vou sempre fazer esse balanço, risco-benefício. Quando o benefício compensar o risco, eu posso fazer. Quando o benefício não compensa o risco, eu não devo fazer. Tá? Quando você pode... quando você vai, por exemplo, propor um tratamento para o paciente, né? Olha, você deve fazer um cateterismo. Você tem que explicar para ele. O cateterismo tem riscos, né? Pode haver uma rompimento na artéria, né? Pode haver uma resposta geral sua diferente, que pode levar a uma coisa mais grave, e assim por diante. Ele vai falar, e se eu não fizer? Se não fizer, você pode ter um infarto a qualquer hora, né? E nessa discussão, o médico e o paciente vão resolver o que vai ser feito. Mas você tem que falar que tem o risco. Você não pode fazer de conta que não tem, né? Não vai dar tudo certo, não. Olha, normalmente dá, às vezes não, né? Médico não tem compromisso com o resultado, ele tem compromisso com os meios, né? A gente nunca pode garantir, não, você vai fazer uma cirurgia e vai dar tudo certo. Não sei. Claro que você não vai ficar pondo medo no paciente. Fala, mesmo como é que você... A sua cirurgia é uma cirurgia que ela é de baixo risco, nós já fizemos várias aqui no seu hospital, eu tenho grande experiência nesse tipo de cirurgia, né? A equipe está muito bem preparada, as possibilidades são essas, essas e essas. Tá? Então, olha, a cada 1000 casos ocorrem 2 mortes. O paciente pode fazer a conta e achar, 12.000 eu topo, né? E pensar sempre na consequência de não fazer. Você fala para a pessoa, olha, você está com câncer, você vai ter que tomar um medicamento que vai destruir o seu sistema imunológico, seu cabelo vai cair, você vai vomitar até cansar, tá? E se tudo der certo, você vai ter aí mais 5 anos de sobrevida depois do tratamento. E o paciente pergunta, e se eu não tratar? Se você não tratar, a evolução prevista para esse tipo de câncer é de de 6 a 18 meses. Você vai ter uma perda, né, contínua, não posso prever a rapidez, a velocidade. Você vai perder suas funções motoras, você não vai conseguir se movimentar sozinho, você vai perder a capacidade de fala, né? E num prazo aí de até 18 meses, você deve ir a óbito. O paciente pode escolher, né? Ele vai, mas assim, não é ele escolher por ele só. Mas o médico deve ou deveria sempre explicar toda a situação, né? E ele falou, bom, eu prefiro tentar mais 4 anos de vida relativamente boa do que não tratar, passar aqui agora 18 meses, vendo meu corpo sendo destruído até que eu morra. São escolhas, né? Há pessoas que podem escolher não fazer o tratamento, há pessoas que vão escolher fazer o tratamento, e dependendo do país, a pessoa pode até optar pela eutanásia, coisa que na nossa legislação não é permitida, né? Tem um filme que algum de vocês já deve ter visto, como é que é? Como Era a Minha Vida Antes de Você, uma coisa assim? Que é Isso, uma contra história, você. Isso. desses filmes que tratam dessa questão de vida e morte, para mim o que mais tem aquele também Escafandro e a Borboleta, né? Não sei se vocês já viram, vai nessa mesma linha, Escafandro e a Borboleta. E um outro que foi o primeiro filme, eu vi esse filme na década de 70, se não me engano, eu era bem jovem, mas me impactou muito, é um filme que chama Johnny Vai à Guerra. Esse, para mim, é o filme assim, mais desses outros que tratam do mesmo tema, esse Johnny Vai à Guerra é o mais impactante de todos. E é um filme de uma simplicidade assim,
E por isso mesmo que acho que ele é tão impactante, que ele mostra as coisas com uma simplicidade que é terrível, né? É muito Que é triste, terrível. prof. Passou ontem na Globo o filme que você Qual? falou aí. Como Esse era a Como minha Era vida. Antes de Você. Ele é Aham. triste, mas ele é alegre também, né? Porque, É, veja bem, o misto. cara conseguiu, num determinado momento, né, ter uma alegria, aquela moça encheu a vida dele, né? Foi bacana para ela também foi, né? Mas ele no final tinha uma decisão, um cara jovem, né? Que é absolutamente ativo, que de repente fica tetraplégico e todos aqueles problemas. É um filme triste, né? Mas tem também algumas coisas alegres. Mas é assim, gente, a vida não é nem só uma coisa nem outra. Tem uma coisa que me impressionou muito, que me impactou muito. Não sei se algum de vocês lembra da Guerra do Kosovo, né? Ali quando, pouco tempo depois da desagregação da União Soviética, várias guerras muito étnicas, né, ocorreram naquela região ali dos Balcãs, aquele trem. E essa guerra do Kosovo era um negócio muito violento, foi uma guerra genocida, assim, né, a população muçulmana foi massacrada e tinha muito assim a questão dos atiradores, como é que chama aquele cara que fica atirando os outros? Agora chama sniper, né, mas antes chamava de outra coisa, franco atirador, né, e ficava matando as pessoas na rua, assim, atirando de muito longe, né. E uma coisa que um dia, assim, num noticiário, né, eles falando disso, num dia de trégua, de vez em quando a ONU conseguia estabelecer algumas tréguas naquele lugar conflagrado, né. No dia de trégua, foi uma coisa assim que aquilo assim, me encantou e me impactou muito. No dia da trégua, aí os meninos estavam na rua brincando, as pessoas comprando comida no armazém, as pessoas rindo uma com a outra na rua, gente casando, menino nascendo. Então a vida, ela não espera situações ideais para se manifestar. A vida continua. Então, assim, mesmo naquela situação terrível que estava tendo ali naquele local, as pessoas continuavam tocando a vida, fazendo festa de aniversário, casando, tendo filho. Então, assim, a punção de vida é muito forte, muito forte. Então, assim, mesmo nessas coisas muito tristes, a punção de vida ela está ali. Ela está ali. A gente tem que também aprender a lidar com isso, né? Mesmo nos momentos muito difíceis, você também poder aproveitar as coisas boas, né? E poder gerar coisas boas. Acho que isso assim é a grande característica humana, né? Tem muita gente ruim, eu sei disso, mas tem muita gente boa também. Turma, temos ainda aí. É 10h20 ou 10h30 que acaba a aula, hein? Eu nunca sei o horário disso. Que eu começo a dar aula, se deixar, eu vou falando aqui até cansar. Eu não sei, mas acho Acaba que 10h30, prof. 10h30. Então nós temos 5 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Gente, só uma coisa: é muito importante vocês voltarem no livro e lerem isso que a gente discutiu aqui hoje, que parece que é simples. Mas quando você vai usar, não é tão simples assim. Então vocês têm que tomar cada vez mais intimidade com os conceitos para poder aplicá-los adequadamente, tá? Tem os exercícios do livro que é importante fazer. É importante vocês voltarem nisso, que na próxima aula nós vamos discutir a questão do risco atribuível, né? E os impactos dos tipos de esquema de testes sobre esse risco atribuível. Porque o que a gente efetivamente usa como médico é o risco atribuível. Sensibilidade e especificidade são características do teste, que são estabelecidas no momento da validação do teste. Né? Se você pegar qualquer teste, pegar uma bula de um teste de gravidez, você pegar uma bula de um teste sorológico, lá está escrito qual que é a sensibilidade e a especificidade dele. Qualquer lugar que ele for usado, a sensibilidade e a especificidade nunca vão mudar. É uma característica do teste. Agora, o valor preditivo positivo muda dependendo em qual população que você está aplicando o teste. Tá?
o valor preditivo positivo, ele vai ser diferente dependendo de quando e onde você está aplicando o teste. E essas diferenças são todas baseadas na probabilidade condicional, né? Que está naquele livrinho que eu já deixei para vocês, o livro do Felipe Ruiz. Se vocês lerem lá a parte de probabilidade, ele vai falando de probabilidade, né, de algumas funções de probabilidade, das mais simples, binomial e tal, e no final ele chega na probabilidade condicional, que é essa que a gente está usando aqui, tá? A gente não falou o nome dela, mas é isso. Todos esses cálculos que nós estamos fazendo, eles são baseados no que chama de probabilidade condicional. Dado, quando a gente fala de valor preditivo positivo, que é isso, ó, você tem o resultado do paciente, está lá, positivo. Qual é a probabilidade desse cara que tem o teste positivo realmente estar doente? Né? Não estão falando mais de sensibilidade e especificidade. O que você tem na mão é um teste, positivo ou negativo. Agora, qual é a probabilidade do teste positivo a pessoa realmente estar doente? Qual é a probabilidade do teste negativo a pessoa realmente não ter a doença? E essa probabilidade muda dependendo da característica da população. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Aí você já pode dar uma lida, chegar aqui só com dúvida. Todo mundo já sabe um pouco. Aí nós vamos só discutir as dúvidas. Ok, turma? Gente. Ok. Beleza, prof. Tá bom. E na próxima hora eu vou dar mais serviço para vocês, que só eu que estou trabalhando, vocês ficam só me olhando aí. Ô, gente, muito obrigado, viu? Prazer revê-los e segunda-feira estamos aí de volta. Tá bom? Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique. Obrigado, abraço para vocês.